Quero convidar os irmãos para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Leremos até o 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E também quero convidar os irmãos para a leitura aqui do capítulo 2 de Colossenses, o verso 19. Vamos ler o 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quero como tema deste sermão, deixar fixado isto. Cuide de você mesmo, para que ninguém se faça árbitro sobre você. Ou melhor, aqui está dizendo que ninguém seja árbitro contra você, pretextando humildade, parecendo humildade, cultos angelicais, baseando-se em visões. Todas essas coisas está dizendo aqui, são pessoas enfatuadas sem motivo algum na mente carnal. E diz aqui que essas coisas não retêm a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É este crescimento que nos interessa, tá? Aquele que procede de Deus e que nós o extraímos, como se fosse uma mina preciosa, um campo de ouro ali, nós extraímos das Escrituras reveladas por Deus. Convido os irmãos a uma breve oração. Pai Santo, glorioso, mais uma vez, Senhor, diante da sua presença nesse momento de culto, Deus. Primeiro nós te agradecemos muito, Senhor,
por este grande privilégio de podermos começar nossa semana cultuando o Senhor. No convívio, Deus, dos nossos irmãos e irmãs nesta santa comunhão, cultuando a Ti e unidos a todos aqueles que o adoram. Muito obrigado, Senhor. Também agradecemos porque sabemos que Teu Santo Espírito nos ilumina, Deus. E agradecemos ainda por Cristo e pela revelação do mistério guardado pela eternidade, que foi revelado através das Suas santas Escrituras. Muito obrigado por todo este cuidado para conosco, por toda a Sua providência, por todo o Seu amor. Te agradecemos porque ainda alguns instantes atrás confessamos a Ti os nossos pecados e a Sua palavra nos garante que o Senhor perdoa todo aquele que se arrepende e confessa a Ti. E nós te agradecemos pela bênção do perdão. Agora, Deus, estamos diante da Sua palavra mais uma vez e precisamos, Deus, sermos instruídos pelo Senhor. Para tanto, Deus, pedimos o Teu auxílio, que Teu Santo Espírito nos ilumine. Mais uma vez pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. E pedimos que Teu Espírito Santo venha nos iluminar a ponto de entendermos, sermos instruídos, alimentados, hidratados, curados e protegidos pela Tua Santa Palavra. Que neste momento, Senhor, eu diminua, que eu desapareça e só prevaleça a Tua graça, a Tua paz, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, cabeça do corpo da Igreja. O Cristo verdadeiro, que uma sociedade confusa pela falsa religião e pela própria imaginação não consegue reconhecer, mas as Sagradas Escrituras o apresentam com exatidão. Cristo, o Jesus ungido, que tem toda a autoridade para nos trazer profecias, toda a autoridade como um sumo sacerdote, para nos perdoar os pecados, e toda a autoridade como um rei supremo, para governar a nossa vida, governar a vida da igreja. Ora, o ensino bíblico é que somos membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça do corpo. A cabeça é que conduz o corpo. Pela orientação e direção da cabeça e sua ordem, é que os membros se movem. O apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, ele diz que nele nós nos movemos. É que os membros se movem. No entanto, vemos pessoas e até instituições usando o nome de Cristo sem reter esta cabeça, sem reter essa direção, querendo colocar novos profetas e novos sumos sacerdotes e novos reis, novos governantes, governando sobre si mesmos. Para identificarmos melhor essa situação, quero meditar aqui com os irmãos a respeito do que a Bíblia diz sobre esses fatos. A primeira coisa que eu quero mencionar com os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, é o que a mulher samaritana testemunhou saber sobre Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. Eu creio que todos, se não todos, a grande maioria das pessoas conhecem a situação da mulher samaritana, uma mulher que vivia em pecados, né? Já havia tido vários maridos e vivia com um homem que Cristo fala, ele não é teu marido. E Cristo então pede água para ela, ela vai ao poço e ela vai retirar a água dali e Cristo fala sobre a água da vida. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, este não terá mais sede. E do seu ventre jorrará um rio de águas vivas, né? Então essa mulher, ela ainda não havia identificado que era o próprio Cristo que estava ali falando com ela.
E no versículo 25, ela testemunha que ela tinha um conhecimento. Veja só, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então veja que na expectativa da primeira vinda de Cristo, eles já sabiam da questão da unção. Essa mulher era uma mulher samaritana. Eles já sabiam que Cristo, quando viria, ele viria com esta unção. Essa unção, imagina aqueles dois risquinhos, que é o símbolo de igual, né? Essa unção igual à autoridade. A autoridade sobre todas as coisas. E ela diz aqui o que para ele? Quando ele vier como Cristo, com esta autoridade, ele nos ensinará todas as coisas. O próprio Cristo, que sustenta o universo e que é o verbo, a palavra. Ele nos ensinará todas as coisas. Cristo dá aval a isso que ela fala. Porque Cristo não fala para ela, não é todas as coisas não. Ele vai ensinar algumas. E depois, ao longo do tempo, vai mandando aí as pessoas e tal. Não é isso que ele faz. Ele diz assim, olha, verso 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Então, eu tenho esta unção, Cristo, né, falando. Eu tenho essa unção, eu sou o Cristo, e eu vos ensino todas as coisas. A pergunta que nós fazemos, existe alguma coisa fora das Escrituras que nós devemos aceitar como Deus, como vindo de Deus? A resposta é não, porque todo o mistério já foi revelado pelas Escrituras. Então, vai residir nas Escrituras toda esta autoridade profética de Cristo. O verbo, a palavra, tá bom? Então a mulher, ela não havia identificado Cristo ainda, mas ela sabia da promessa de ser Cristo, o profeta. Após o cumprimento da profecia sobre ele mesmo, só restaria a ele como profeta. É por isso que ele mesmo fala, as profecias, as profetas e as profecias vigoraram até João Batista. João Batista, ele profetizou sobre Cristo, as profecias falavam sobre Cristo. João Batista estava com o cumprimento da profecia diante dos seus olhos. Ele tocou no cumprimento da profecia, ele batizou o cumprimento da profecia. As profecias vigoraram até Cristo. As profecias hoje é a pregação desta revelação profética que já foi dita. Esta é a unção de Cristo. Portanto, não temos como assumir ou entender uma autoridade que não seja pelas Escrituras, pelas Santas Escrituras. Então só restaria ele mesmo como profeta. Então ele capacitou e revelou a seus apóstolos todos os fundamentos doutrinários de sua igreja, assim como revelações sobre o futuro. Eu quero convidar os irmãos para uma leitura aqui, ó. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Aqueles que puderem estar acompanhando. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Veja aqui a autoridade, né? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Irmãos, o próprio Cristo leu isso na sinagoga. Esta é a unção que ele tem. Então o Senhor ungiu para pregar as boas novas. Essas boas novas é o evangelho que não pode ser mudado, nem distorcido, nem nada a ele acrescentado, nem nada dele retirado. Pregar a quem? Aos quebrantados. Irmãos, em alguns momentos da vida, nós ficamos quebrantados por situações que nos acometem, por situações que vêm muitas vezes nos devastar por dentro. Lembre-se disso,
que ele tem a unção, a autoridade para pregar essas boas novas aos quebrantados. Quando estivermos quebrantados, temos que recorrer a quem tem toda a autoridade para nos auxiliar, tá? Para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Nesse momento da leitura, quando estamos lendo aqui, nós devemos olhar para nós mesmos. Tem alguma coisa nos algemando? Tem alguma coisa nos escravizando? Tem alguma coisa impedindo a gente de fazer com amor a obra de Deus? De servi-lo com amor, de servi-lo com alegria? Nós estamos cativos de alguma forma? Existem algemas nas nossas vidas? Está acontecendo isso? Se tiver acontecendo isso, irmãos, ele tem toda a unção, toda a autoridade para proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Este é aquele momento de abrir as Escrituras, quando nos sentimos algemados, quando parece que alguma coisa está nos prendendo, nos impedindo de viver o amor de Cristo de fato, não só de palavras. Não só de palavras, irmãos, mas viver o amor de Cristo de fato. Que sentido há em ser cristão e não servi-lo com amor? Servi-lo religiosamente, mecanicamente, sem amar. Que sentido faz essas coisas? Se tem algo que está nos aprisionando na nossa vida mesmo, muitas vezes até mesmo pecado, é momento de clamar para que Ele proclame esta libertação sobre as nossas vidas. É momento de fazermos isso. Se nos sentirmos assim, se percebermos que isso está acontecendo conosco, porque somente Ele tem essa autoridade, só Ele tem esta unção, Ele tem toda a autoridade para fazermos isso. Se nós negligenciarmos tão grande salvação, que esperança temos? Como diz o autor da carta aos Hebreus, o que nos restará? Só restará dor, irmãos, só restará dor. Então veja só, Ele tem o poder para apresentar essas boas novas aos quebrantados. Quando estou quebrantado, a palavra dele vai me levantar. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor, porque Ele virá, o dia da vingança do nosso Deus. Será feito vingança sobre todo o mal, todo mal feito no mundo. Deus é justo. Pelo fato de ser misericordioso, Ele não abandonou a justiça. O mal será condenado. Ninguém se engane. A consolar todos os que choram. Então, irmãos, este é o verdadeiro profeta. Mas ninguém tem poder de fazer isso. E ele está reinando como cabeça da igreja. Também quero lembrar com os irmãos uma resposta que o próprio Cristo enviou a João Batista. João Batista veio como precursor do ministério de Cristo. E sabendo que Cristo, Ele iria chegar a qualquer momento, João Batista ouviu alguns sinais que alguém estava fazendo, que era o próprio Cristo, e ele manda dois de seus discípulos perguntarem a Cristo se Ele era Ele mesmo, né? E veja o que Cristo respondeu, Lucas capítulo 7, verso 22. Lucas capítulo 7, verso 22. Então Jesus lhes respondeu, olha a resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele responde exatamente a profecia sobre ele mesmo em Isaías. Portanto, ele é, de fato, o único sumo profeta. Ele é o único profeta. É o único que tem autoridade
para nos transformar e curar todos os nossos conflitos internos. Não vai adiantar, irmãos, procurar em outras fontes. Há uma legião de pessoas, irmãos, correndo de um lado para o outro, inquieta, buscando em tudo que você possa imaginar um pouco de alívio para suas próprias dores. Quando Cristo, Ele é o único que Ele tem essa autoridade. Cristo é o único sumo sacerdote. Quero convidar os irmãos que quiserem acompanhar ou apenas ouvirem, Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. E aqui diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja como a palavra de Deus ela vai nos dando os sinais, nos mostrando como caminharmos nessa caminhada com Cristo até chegar no céu. Já viu aqueles filmes que alguém passa por um lugar primeiro e ele quer avisar os outros onde é o caminho, né? Então ele vai colocando tipo um pedaço de roupa num galho de árvore, já viram coisas assim? Né? E ele vai pondo aqueles sinais para aquele que vem depois, que ele quer notificar, né? Que ele saiba qual o caminho seguir. A palavra de Deus é como isso. É como colocando sinais para a gente saber como seguir. Então, olha só, conservemos firmes a nossa confissão, porque Ele penetrou os céus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, eu não entendo a rejeição a Cristo. Eu não entendo o menosprezo das pessoas por Cristo. Porque olha só, aquele que tem autoridade para nos condenar, como sumo sacerdote, ele se apresenta como aquele que entende as nossas fraquezas e está disposto misericordiosamente a nos perdoar e nos restaurar. Eu não entendo como as pessoas podem chegar ao ponto de terminarem uma vida com indiferenças e rejeitando a Cristo, rejeitando a Deus ao longo de sua vida. Eu não consigo entender isto. E eu vejo com os olhos humanos, né? Eu entendo pela teologia, né? Porque a teologia explica, né? Mas eu não consigo entender pessoas que negligenciem tão grande amor, tão grande misericórdia, né? Acheguemo-nos, portanto, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você precisa ser socorrido de algo na sua vida? Chegue confiadamente no trono de graça, para alcançar misericórdia, ao fim de alcançar socorro. Ele tem autoridade para isso. Ele é o sumo sacerdote, só Ele tem autoridade para isso. Tem coisas na vida, irmãos, que ninguém, por mais que a pessoa queira, ela não consegue nos ajudar. Por mais que a pessoa queira, ela não consegue nos ajudar. Só Ele tem autoridade absoluta, Ele tem essa unção. Por isso é Cristo. Por isso é chamado Cristo. Também quero convidar os irmãos aqui para analisarmos aqui 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não teremos uma outra forma de nos achegar a Deus, como a igreja sabe. E por fim, Cristo, único Rei Supremo. Nós já vimos aqui o único profeta, o único sumo sacerdote e o único Rei Supremo. Assim como haviam outros profetas, e agora só existe Cristo. Assim como haviam outros sumos sacerdotes, que eram impedidos pela morte de continuar o seu sacerdócio. Mas agora só existe Cristo. Assim também existem outros reis.
Existem outros governantes, mas só Cristo é o único Rei Supremo. Por isso é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero convidar a amada igreja para a leitura aqui do livro dos Salmos, capítulo 89, Salmo 89. Faremos a leitura de 35 a 37. Salmo 89, 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel, como a testemunha no espaço. Então Deus jurou para Davi que da sua descendência viria esse rei eterno, que governaria sobre todos. Seria como um sol, e como a testemunha no espaço, seria como a lua, fiel e eterno. Este é o reinado de Cristo, é o reinado eterno. Irmãos, se você analisar aí profecias já cumpridas, você vai no livro de Daniel, lá atrás, quando o rei Nabucodonosor, ele tem a visão da estátua, aliás, o sonho, né? Ele tem um sonho da estátua. E Daniel vai revelar aquele sonho, e ele fala, olha, essa estátua aí representa o seu império, mas 3 impérios que virão sobre depois. E depois, por fim, virá uma pedra atirada sem o auxílio de mãos, que desfará essas nações todas. E um reino que será estabelecido para sempre. Se você analisar isso, quando Daniel escreveu aquilo, depois disso veio, depois do Império Babilônico, dos caldeus, veio o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. A profecia foi cumprida à risca, exatamente como está descrita lá no livro de Daniel. Antes disso acontecer, só falta a pedra atirada sem auxílio de mãos. Na verdade, a pedra já foi atirada, que é Cristo, né? Que se refere à segunda volta de Cristo, que ele vai chegar aqui, destruir esses impérios de nações e reinar eternamente. Tá? Apocalipse 19, 15 e 16. Sai da boca dele, de Cristo, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te dá um conselho com todo o amor que eu posso ter por você. Nunca negligencie Cristo. Nunca menospreze Cristo. Não brinque com a misericórdia e com a graça de Cristo. Porque Ele pessoalmente pisará o lagar do vinho, da ira e da fúria, do furor do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso vai ser pago. Não brinque com o amor, com a graça e com a misericórdia de Cristo. Certa vez eu li algo que eu não sei se é verdade ou não. Não sei se é verdade. Vou colocar como uma ilustração. Falava de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou Alexandria, conquistou um império enorme, muito jovem. Com 27 anos, ele já era um grande conquistador, muito jovem. E ele então vinha de uma de suas conquistas, e ele vinha imponente no seu cavalo, com aquelas colunas de soldados, e vinha lá Alexandre o Grande no seu cavalo bem imponente, com mais uma conquista que tinha acabado de realizar. E ele vinha, e ele viu um camponês no canto, e o camponês, assustadíssimo, parou do lado de uma árvore ali. Eu li isso, né, na biografia de Alexandre, mas eu não sei se é verdade, porque há pessoas que questionam isso, se é verdade. Vou contar como ilustração. E aí, esse camponês, muito tímido, assustado, encostou numa árvore e chamou a atenção do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande então parou, deu sinal para parar, todas aquelas colunas de exército, toda aquela imponência, né? E
mandou chamar aquele camponês que estava ali, né? E o camponês chegou e ele perguntou para o camponês, ele levantou, o camponês chegou com a cabeça baixada, ele, com a espada assim, ele levantou o queixo do camponês, né? Para erguer a cabeça. E perguntou, qual é o seu nome? Coincidentemente, o nome era Alexandre também. E o rapaz falou, Alexandre. Então Alexandre o Grande teria dito, ou muda de atitude, ou muda de nome. Alexandre o Grande teria dito isso para ele. E deixou o camponês e foi embora. Irmãos, não negligencie Cristo. Professa a fé cristã, é chamado de cristão, e quer negligenciar Cristo, ou mude de atitude ou mude de nome. Porque para professar a fé cristã, tem que viver o amor dele, tem que viver a misericórdia dele, tem que ser submisso a ele, tem que ser fiel ao que ele revelou, tem que ser dele, tem que ser parte do corpo dele, tem que sentir o que ele sentiu, tem que pensar o que ele pensou, tem que andar como ele andou, tem que amar como ele amou, tem que se importar como ele se importou, tem que se doar como ele se doou. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é compartilhar da unção de Cristo. Se for para ser cristão e negligenciar a Cristo, é momento de pararmos e pensarmos. Ou muda de atitude ou muda de nome. Nunca negligencie Cristo, porque Ele de fato é o Rei Supremo. Cristo e Sua Palavra são a constituição que julgará todas as pessoas, que eu sempre lembro aqui em João 12:48. Aquele que me rejeita já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta a julgará no último dia. Então, o único Rei Supremo, que estabelece autoridades e tem autoridade sobre todas as coisas. Se uma pessoa tem outros elementos que governam sua vida, tais como astros, horóscopos, esoterismo, videntes, pessoas que trazem revelações não bíblicas, músicas, filmes, séries de TV, que muitas vezes é novelas, muitas vezes que é Cristo ali representado. Se a pessoa está sendo seguida por essas coisas, saiba que está num corpo sem cabeça. Porque não é essa cabeça que rege o corpo de Cristo. A cabeça que rege o corpo de Cristo são as Escrituras. É o que Ele revelou, é um mistério guardado pelos séculos e que foi revelado pela revelação das Escrituras proféticas. O sumo profeta, para a gente terminar, principal função do profeta é proclamar a verdade de Deus. Cristo proclama em sua palavra. Profetas falavam para o seu tempo contemporâneo. Isaías diz isso lá, capítulo 1, verso 4. E falavam sobre o futuro, Isaías 25:8. Mas a profecia que rege todo o universo e é eterna é o complemento da palavra de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis está lá em Apocalipse, Cristo está lá em Gênesis e Cristo está lá em Apocalipse. Sumo sacerdote, uma das funções era fazer a expiação pelo pecado. E aqui eu vou querer ler com os irmãos, Hebreus capítulo 7, a partir do verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, não negligencie, porque Cristo se fez humilde e se fez um de nós. Porque Cristo se fez pequeno para vir buscar aquele que estava perdido. Não negligencie isso, porque enquanto estamos vivos, não estamos sendo julgados por Ele. Estamos na posição de sermos alcançados por Ele. Nós não somos uma ovelha melhor do que a ovelha que ainda está perdida e que ainda não foi alcançada. Nós não somos.
Nós precisamos do cuidado dele para nos conduzir ao aprisco. Nós precisamos daquele cajado. Nós precisamos que ele nos leve a pastos verdejantes, a águas de refrigério. Nós precisamos que ele nos tire quando estamos desgarrando para os espinheiros e para os penhascos e os abismos. Não negligencie. Enquanto estamos vivendo, não estamos sendo julgados. Estamos na posição de sermos buscados por ele. Não negligencie esse amor. Não negligencie essa misericórdia, porque ele pessoalmente pisará o lagar do vinho. Uma outra ilustração, para nós finalizarmos, uma outra ilustração que eu me lembro bem, é do juiz implacável. Essa sim é uma ilustração, essa não aconteceu. É um juiz implacável e um ser misericordioso. Um juiz estava se dirigindo a um tribunal onde ele ia julgar um criminoso que já estava para ser condenado mesmo. Um criminoso da pior espécie. E o juiz estava indo lá para fazer esse julgamento. Durante o caminho, ele viu que uma criança caiu e prendeu os pés no trilho do trem. E o trem já estava vindo, já estava aquela sineta apitando, ele tinha que cruzar aquele trilho de trem. Então esse juiz, ele para o seu carro, ele desce do carro, ele corre, correndo até mesmo o risco de vida dele também ser atropelado pelo trem, ele corre e consegue tirar aquela criança do trilho do trem, o trem passa e ele fica com aquela criança nos ombros. Ele salva aquela criança. Entrega aquela criança para um lugar seguro, ali os seus pais. Aí ele volta, entra no carro, vai para o tribunal e condena à morte um criminoso, condena de forma implacável, dá uma sentença implacável a um criminoso que tal. Nesse mesmo dia, ele foi um salvador misericordioso e foi um juiz implacável. Assim é Cristo. Portanto, não negligenciemos todo este amor de Cristo em vir nos salvar. Um rei com toda a autoridade para instituir novos governantes, um texto que conhecemos aqui, Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então toda autoridade superior, ela pode ser uma autoridade superior a nós, mas foi instituída pelo próprio Deus, aquele que tem autoridade até para instituir as autoridades humanas e que governa todo o mundo. Então, irmãos, como cristãos, somos chamados a ser imitadores de Cristo, submissos à cabeça do corpo da igreja. Temos a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Esta mente está na revelação dele mesmo. A sua vontade, pela sua palavra, o mistério que foi revelado pelas Escrituras. E eu quero terminar lendo novamente a resposta da pergunta 32, do dia do Senhor 12. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nesta vida, e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas.